Sejam bem-vindas e bem-vindos à 15ª Jornada da Educação Infantil. O tema desse ano, o mundo das infâncias, letramento e as formas de viver, agora com a roda, com a nossa convidada, a professora Maria Clara Camões, que tem como tema os territórios da AEI. Discursos, propostas e currículos. É com você, Paula. Obrigada, Lilian e Simone. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 15ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Para a gente começar essa conversa, para a gente começar esse diálogo, vocês vão ficar agora aí com um pouquinho do texto de Thaís Romero, da Pedagogia da Subjetividade. No meio do planejamento tinha uma jaca. Thaís, hoje tem feira na minha rua e ele quer levar uma jaca, pode ser? Disse a mãe do menino que tem 3 anos. Uma jaca. Nada poderia ser mais inédito para o grupo 3 do que uma jaca, em uma quarta-feira, de um cotidiano fluido, vivido e aberto, e de uma escola fluida, viva e aberta. Para mim, aí está a tradução mais visível do que significa humanizar a rotina, o planejamento, a escola. A jaca como contexto, como pretexto e como composição de uma urdidura que é a escola. O menino levar a jaca não é o acontecimento mais extraordinário. A boniteza maior é que ele sabe que ele pertence a um grupo, que ele tem um lugar e que neste lugar ele tem espaço para compartilhar suas experiências vividas além dos muros da escola. Aliás, o currículo de todas as escolas do mundo deveria considerar como essencial o que os meninos e as meninas trazem na bagagem. Se assim fosse, os planejamentos alienados que ainda existem por aí seriam transformados em itinerários planejados por adultos mais conscientes de que toda criança é desbravadora de acontecimentos inéditos. Somente 2 crianças tinham experimentado jaca antes. Uma criança disse que a jaca tem gosto de banana. E a outra disse que a mãe ia ficar feliz porque ele teve coragem de experimentar. E a professora Josi, que viveu com as crianças a alegria do inesperado, toda a minha admiração e respeito. Continuando e fazendo essa roda girar, eu vou pedir que os participantes que aqui estão com a gente possam se apresentar. Vamos lá? Olá, meu nome é Tatiana Siqueira. Eu atuo atualmente na Gerência de Recursos Humanos da 1ª Coordenadoria Regional de Educação e estou como professora da Sala de Recursos na Escola Municipal Josué Montelo. Olá, eu sou Patrícia Sodré, sou professora de Educação Infantil e atuo como professora articuladora na creche municipal Vovó Lucila. Olá, eu sou Wallace Benjamin, professor da Educação Infantil dessa rede e, no momento, eu atuo como assistente na Gerência de Educação Infantil. Olá, eu sou Iago Viveiros, professor de Educação Infantil, atualmente assistente na Gerência de Intersetorialidade da Coordenadoria de Educação Infantil Primeira Infância. E a convidada de hoje, eu vou precisar, antes de dizer o nome, dizer de onde ela vem e quem ela é, né? Então, ela é professora de Educação Infantil e das Licenciaturas Integradas do Colégio Pedro II, doutora em Educação pela UERJ, mestre pela Unirio e especialista em Educação Infantil pela PUC-Rio. É coordenadora do Núcleo de Pesquisas Experiências e Infâncias, o NUPEI, vinculados também ao Colégio Pedro II e pesquisadora do GR-PESC Currículo, Formação e Educação em Direitos Humanos da UERJ. Seja muito bem-vinda, professora Maria Clara Camões. É um prazer ter você aqui com a gente nessa roda de conversa da nossa jornada. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Olá, todos e todas. O prazer é todo meu retornar a essa rede, da qual eu já fui filha, né? Durante 11 anos estive por aqui e estou sempre por perto, né? Porque esse diálogo com a rede é sempre muito importante. Então é um prazer estar aqui, né? Compondo essa roda e fazendo essa roda girar. Ai, que incrível. Bom, a gente vai começar hoje, né? A gente já vai trazer para essa roda o texto que a gente assistiu logo no início, que é o texto da Thaís Romero. E aí, nesse texto, ela conta uma história de um menino que um certo dia
deu na cabeça dele, ele pede para a mãe para que ele possa levar uma jaca para a escola. E aí, nesse relato da Thaís, ela fala sobre o acolhimento que a escola teve em relação a essa ação desse menino. E ela diz que essa escola, nesse momento do acolhimento, ela foi fluida, viva e aberta. E aí agora eu vou te perguntar, vou falar igual o meu coordenador fala, né? Eu vou te provocar. Há espaços nas nossas escolas para o imprevisível? Como é que a escola hoje pode se constituir como um espaço de acontecimento e de inventividade? Então, acho que você começa com essa provocação, que é o que tem há algum tempo me provocado, né? Queria só voltar que quando você faz a minha apresentação tem um monte de títulos aí, mas eu sou, na verdade, professora de educação infantil, né? E quando a gente está com as crianças, é esse movimento que elas provocam na gente o tempo inteiro. Eu queria pedir licença para começar com uma leitura bem pequena de uma professora que discute currículo, e ela fala assim: quando crianças, no portão da escola, sabíamos que um passo mais nos colocaria no desconhecido. Enquanto nosso corpo vibrava de medo e excitação, alguém sabia o que a escola devia e ia nos oferecer. Restou um certo cansaço quando nosso medo e ansiedade de cruzar o portão foram diminuindo ao longo dos anos. Fomos criando a estranha sensação de que a gente sabia o que estava do outro lado, de que a gente tinha algum controle, contaminados pela certeza de que a escola servia para um dia a gente sair dela. E eu acho que essa fala me provoca muito, né? Esse é um texto da professora Elizabeth Macedo, que ela fala sobre o portão da escola como esse lugar de quando a gente ainda não acessou, de quando a gente ainda não conhece, causa o que a gente está sentindo aqui agora, porque está falando para um monte de gente, né? Esse coração acelerado, o medo do que vai acontecer, do inusitado. E quando a escola deixa de ser isso, ela passa a ser só um lugar para onde a gente sabe que vai acabar e vai deixar de estar, né? Então, chegar com a jaca, chegar com o violão, chegar com as histórias, é sempre uma possibilidade de criar e de fazer da escola um espaço da inventividade, do imprevisível, né? E aí eu queria, assim, um pouco trazer para essa conversa um filósofo com o qual eu tenho dialogado um pouco, mas não é no sentido de trazer o que ele nem chama de conceito, né? Ele trabalha com ideias, não é no sentido de pegar as ideias do filósofo e aplicar na escola e colocar na prática, mas como que elas podem nos provocar a pensar essa escola da inventividade, da imprevisibilidade, né? Então, esse filósofo chama-se Jacques Derrida, e ele fala sobre 3 conceitos com os quais eu tenho dialogado e tem me ajudado a pensar a escola, que é o conceito de imprevisibilidade, né? Que é o que essa escola espera da gente, o que a gente espera dessas crianças, como é que a gente constrói essa escola. E aí, então, pensar nessa escola como aquilo que não está dado de primeira mão, né? Mas como essa relação que a gente constrói. E aí, nessa direção, eu tenho me permitido pensar no currículo também, como isso que não está dado, como aquilo que acontece, nessa relação que a gente estabelece entre a gente, né? Porque quando a gente fala, eu acho que a jornada traz essa pegada, né, de entender as crianças como protagonistas, a gente não está se tirando de cena. Nós, professores, também somos protagonistas dessa construção curricular. E é nesse diálogo que a gente vai se encontrando, né? Então, essa ideia da imprevisibilidade, do acontecimento. Uma outra ideia que eu gosto muito de dialogar é a ideia da herança, porque o Derrida ele vai dizer que a herança é aquilo que chega para a gente sem a gente nem poder calcular e saber de onde vem, mas, de alguma forma, a gente precisa lidar com ela. Mas como é que a gente faz, então, com essa herança de uma escola, por exemplo, que entendia que as crianças precisavam ser preparadas para o ensino fundamental? A gente coloca ela para frente ou a gente reconstrói, ou a gente dialoga de uma outra forma com aquilo que nos chega, né? Então, esse é um outro sentido que eu acho importante pensar. E o outro que o Derrida trabalha é a ideia de hospitalidade. E aí, sobre esse, eu tenho me debruçado muito para pensar como é que a gente recebe essa criança que chega com a jaca, como é que a gente recebe essa criança que chega com a sua história e que a gente precisa ouvir, né? Precisa ser essa escola da escuta.
Essa professora que conta essa história do portão, ela fala que o currículo, ela compara o currículo a um monstro. E não é porque o currículo é feio, é porque a gente nunca sabe como o monstro vai se pintar. A gente nunca sabe como ele vai chegar. Então, a escola precisa ser o lugar da surpresa. O Rubem Alves ele vai dizer que a gente precisa ser professor de espanto. Né? Então, assim, o que é ser professor de espanto? Né? Como é que a gente recebe todas essas novidades que chegam à escola? Como é que a gente dialoga com elas? E aí eu tenho me permitido usar um termo que é crianças curriculistas. Porque eu acho que durante muito tempo a gente centrou esse diálogo na figura do docente. Se a gente entendia, peraí, tem um problema na escola, a gente tem problema de aprendizagem, a gente primeiro, né, vamos antecipar. A gente precisa levar para a educação infantil o nosso problema, porque se está chegando no primeiro ano com déficit é porque alguém está errando na educação infantil. E aí olha o peso que vai recaindo sobre a infância e sobre a educação infantil quando a gente acha que é por isso. Então, peraí, vamos pensar nesse professor curriculista. E aí a gente centra isso na figura do professor e pensando nessa construção curricular. Mas quando a gente focaliza, né, a gente deixa de pensar que as crianças também são parte dessa construção. E como elas vão fazer parte dessa construção. Né? Eu sempre gosto de contar de uma experiência minha na rede. Eu era recém-chegada na escola. E eu tinha 17 anos quando eu entrei para o município do Rio. E o meu primeiro susto foi ver 35 crianças numa turma, né? E eu falava assim, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Né? Como é que eu parto da onde? Para fazer o quê? E aí você, né, ainda com uma outra concepção de escola, pensando... que eu acho que é isso, né? A gente que é professor, a gente vai se construindo. Eu perguntei, eu queria estudar com as crianças o que tinha dentro do corpo da gente. E aí eu fui munida de tudo que eu tinha em relação ao corpo. Levei tudo que eu tinha. Estava guardado numa bolsa assim do lado. Sentei com as crianças em roda, porque embora eu ainda concebesse esse currículo pronto, dado e acabado, eu me permiti ouvir as crianças. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi, crianças, eu trouxe uma surpresa, mas primeiro eu queria ouvir de vocês. O que a gente tem dentro do nosso corpo? Aí um pequenininho levantou o dedo para mim e falou assim, vida, esperança e medo. Aí eu disse assim, o que eu faço com isso que eu trouxe, né? E essa é a escola da imprevisibilidade, né? Foi naquele momento assim, que eu comecei a entender que era preciso desconstruir verdades, saberes absolutos e dialogar com essa escola que se faz no cotidiano. Essa escola do encontro, essa escola que entende que essas crianças são construtoras de currículo e que vão fazer isso junto com a gente, né? E aí, na minha tese, eu faço esse exercício, que é de olhar para a escola, pensando nesse processo de construir currículo a partir do que as crianças trazem, a partir do que as crianças enunciam, né? Então, acho que assim, eu poderia compartilhar um monte de histórias aqui sobre esse movimento que é de ouvir essas crianças, colocar esse currículo em disputa, porque eu acho que isso é importante, né? A gente tem... Quando eu estou dizendo colocar o currículo em disputa, e eu acho importante trazer isso aqui, eu fui lá estudar o currículo carioca. Né? Eu fui lá estudar os referenciais, né, que a gente sabe que embasam o nosso currículo. E o que eu estou dizendo aqui, quando eu falo de currículo da imprevisibilidade, não significa pegar o currículo carioca, rasgar e jogar no lixo. Não é pegar as diretrizes curriculares, amassar e dizer isso não serve. Agora, que diálogo é possível estabelecer com esses documentos que não apaguem essa criança, que não deixem de fazer com que esse professor pense sobre o fazer pedagógico? Porque a gente precisa de uma diretriz, mas a gente também precisa se desconstruir quando essa diretriz, naquele momento, está levando a gente para um outro lugar. Né? Então, assim, quais são os caminhos possíveis? Né? Eu lembro que eu, voltando de umas férias com as crianças, tinha sido um momento de lançamento de um filme, as crianças estavam muito interessadas naquele filme, queriam falar sobre o filme. Eu tinha uma proposta. Eu tinha o meu planejamento, porque isso é uma outra questão importante. Eu não estou aqui defendendo um currículo do acontecimento que joga fora um planejamento docente. Perfeito, porque é do imprevisto e não do improviso, né? Exatamente. É muito importante a gente ter e identificar essas diferenças, né? A gente é do imprevisto, mas ela não é do improviso. Exatamente. Eu acho que isso
é muito importante a gente pensar. Então, eu tinha o meu planejamento, mas as crianças queriam falar sobre o filme que tinham assistido. E aí eu abro espaço para ouvir as crianças falarem desse filme. E aí era um filme que, na verdade, estava sendo reeditado. E aí eu falei assim, vocês sabiam que quando eu era do tamanho de vocês, eu assisti esse filme? Aí eles começaram a ficar curiosos, né? E aí eu falei assim, mas na minha época não tinha internet, não tinha celular. E aí as crianças assim arregalaram o olho e falaram, como não? Né? Como era possível um mundo assim? Teve um menino que perguntou assim, Maria Clara, você fazia como no trem? Porque ele ia de trem para a escola, para passar o tempo. Você levava uma televisão? Né? Se não tinha celular, não tinha internet. E aí, muito engraçado, que eles estavam curiosos em querer saber sobre o filme e mudaram totalmente o sentido quando eu comecei a falar e a provocar sobre essa coisa do tempo. E aí uma das crianças falou assim, eu acho que a gente podia estudar sobre o presente, o passado e o futuro. Aí eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, eles têm 5 anos, como é que eu vou falar sobre presente, passado e futuro? Porque, né, é tão complexo falar sobre o tempo. E aí eu fiquei tentando explicar conceitualmente para as crianças onde se localizava o presente, o passado e o futuro. E as crianças assim, eu não estou entendendo, né? Aí um menino disse assim, Maria Clara, posso tentar explicar? Aí eu falei, pode. Aí ele disse assim, gente, presta atenção, desse jeitinho mesmo. O passado é essa vida aqui, só que um pouquinho para cá, ó. E aí fez todo sentido para as crianças, né? Então, acho que é esse espaço que a gente não pode perder de vista, que as crianças elas têm muito para ensinar para a gente. E aí eu fico sempre pensando assim, né? O quanto que eu, na minha formação, fui constituída como aquela professora que não podia dizer que não sabe. E esse assunto eu não domino. Isso eu não sei. Eu tinha sempre que ter uma boa resposta para compartilhar. Hoje eu falo com muita tranquilidade para as crianças. Eu não sei sobre isso. Eu acho que a gente pode pesquisar junto. Eu acho que a gente pode descobrir junto. Eu acho que tem um caminho para a gente descobrir, porque aí as crianças quiseram também entender, por exemplo, sobre esse presente, passado e futuro, e a gente foi pesquisar junto, né? No final das contas, a gente construiu, gente, uma máquina do tempo que todo mundo cabia dentro, que tinha a foto deles envelhecidos, porque a gente fez no aplicativo como eles estariam no futuro, toda uma construção em que ali todas as linguagens estavam envolvidas, num currículo que a gente faz estudando o currículo carioca, eu vi lá, são vários objetivos em que todos os campos de experiência estão em diálogo, porque a gente não consegue deixar o corpo do lado para falar da linguagem, porque a gente não vai separar em caixinha esses conhecimentos, eles estão ali o tempo todo em diálogo. Então, nesse projeto, por exemplo, a professora de música cantou com eles as músicas do tempo da infância. A professora de educação física foi trabalhar com as brincadeiras que os avós e os bisavós trabalhavam. A professora de informática foi muito interessante, levou para as crianças disquete, computador antigo. Quando eles olharam o disquete, eles falaram assim, isso é um pendrive grande, né? Fazendo referência aos conhecimentos. Então, a gente foi de um projeto que uma criança diz, eu quero estudar o presente, passado e futuro, e a gente foi integrando ali todas as linguagens possíveis, né? Então, o currículo, para mim, é isso. É um currículo de vida, é um currículo que acontece junto, é um currículo que permite desvios, é um currículo que escuta o outro. O que também não está escrito nesse currículo que não é permitido os desvios, né? É engraçado porque a gente pega e a gente se pega muito enquanto professor, tendo esse currículo como é isso aqui que vai nortear o meu trabalho, que vai fazer o meu planejamento, eu vou me basear, né, em cima dessas colocações, dessas diferentes dimensões, mas não está escrito no currículo que a gente não pode, né? Esse currículo ele precisa passar por essa criança, né? Quando você trouxe uma outra questão aí, a gente tem um programa na CEIP, que é Conversas com a CEIP, e nessas Conversas com a CEIP, a gente já teve participação de várias pessoas, né, de várias pessoas importantes que falam sobre educação infantil, que conversam sobre infância. E aí eu vou trazer para você uma colocação, que quando você fala, né, que é importante a gente ouvir essas histórias, né, dessas crianças, é trazer o que elas têm, né, elas são,
né? Elas não vão se tornar, elas já são. Que é da Tati Mello, e ela fala da seguinte coisa: a primeira história que precisa ser contada na escola é a história das crianças. Só se constrói outras histórias dentro dessas unidades escolares, né, dentro dessa educação que a gente fala da educação infantil, depois que a gente ouve as histórias. E aí me remeteu a uma experiência que eu também tive enquanto PA, num espaço de desenvolvimento infantil, e aí a gente, enquanto PA, vai visitando as salas, vai entrando nas salas para conversar com os professores, né? E aí eu entrei no meio de uma atividade, aí eu fiquei parada na porta, aguardando, e ela estava falando, gente, então, cheia de fruta na mesa, e falou assim, gente, então, olha, a gente hoje vai falar sobre a feira. Vocês conhecem a feira? Aí ele, sim! Aí ela, super feliz, estava tudo no planejamento dela, estava tudo ótimo, era isso mesmo que ela queria, era essa a resposta que ela queria. Então, gente, o que vende na feira? Tinha muitas frutas em cima da mesa. Só que as crianças não falaram das frutas. As crianças falaram das feiras que acontecem nos territórios. E aí eles falaram, nas feiras vende meia, na feira vende pilha, na feira vende sapato, vende roupa, tem discos. E ela entrou em pânico, porque não era a resposta que ela estava aguardando, né? Então, é pensar nesse currículo que não é uma resposta dada. A gente não vai trabalhar as diferentes dimensões ou pensar as diferentes dimensões que compõem esse currículo de forma dada, né? Eu vou fazer isso porque eu quero que, no final, ele me responda isso. Né? Eu acho que é disso que a gente está falando, dessa imprevisibilidade que essas crianças já trazem, já são, né? E como que eles deslocam a gente desse lugar, né, desse suposto saber. E esse diálogo que você traz, né, o quanto é importante a gente pensar nesse diálogo com o território. O quanto que isso é fundamento hoje das nossas experiências, porque é isso, assim, essa criança quando chega, ela chega com uma história, né, ela chega com tudo que... com a vida que ela tem, com as histórias que ela tem. Então, essa história não pode ser desconsiderada dentro da escola, né? E aí, assim, como que a gente também coloca essas histórias em diálogo, em conversa. E eu lembro de uma criança, na época eu era orientadora pedagógica, e o sonho dele era ter um bolo de aniversário, ele nunca tinha tido um bolo de aniversário. E aí a professora vai e conversa com essa criança e sai à rua com ela, pede autorização à mãe, vai no mercado, compra os ingredientes do bolo, faz esse bolo com a criança na escola. E aí manda esse bolo para casa, porque ele, na verdade, o sonho dele era fazer 2 bolos, um para comer na escola e compartilhar, e o outro para levar para casa, né? E aí a professora faz esse movimento com ele de fazer o bolo, e aí ele faz o bolo, leva para casa, faz o bolo para compartilhar com os amigos na escola, e isso chega em casa, né, para uma mãe que nunca tinha dialogado com a escola por meio da agenda, porque ela tinha dificuldade na escrita, e ela diz assim, muito obrigada, ele chegou muito feliz aqui. Ali, a história daquela criança muda. Muda porque ele começa a entender que a escola é um lugar para ele, dele, que ele pode levar a história dele, que ele pode compartilhar os desejos, as vontades. Porque muitas vezes também a gente pensa num projeto só num projeto coletivo. E às vezes você precisa pensar num projeto individual, porque aquela criança tem uma necessidade que é diferente, que é específica, e eu vou ter que encontrar um caminho de dialogar com ela. Então, assim, eu acho que essa possibilidade da gente pensar na singularidade dos sujeitos é muito importante, porque é entender que, embora a gente precise se constituir num coletivo, esse coletivo é formado por sujeitos singulares, né? E despertar esse interesse pelo grupo é alguma coisa que a gente constrói também. Eu falei que eu tenho muitas histórias, vou compartilhar mais uma. Uma aluna minha fugiu do refeitório e aí ficou no parquinho. Eu fui atrás dela e falei, olha só, agora a gente está almoçando e você está sozinha aí, você precisa se juntar ao seu grupo. Aí ela virou-se para mim e disse assim, mas Maria Clara, eu não estou mudando a rotina de ninguém, eu estou mudando a minha. E aí aquilo me provocou no sentido de pensar assim, por que aquela criança tem condições de dizer aquilo para mim? Porque a gente foi criando coletivamente uma estrutura, né, de se pensar a escola, de se pensar currículo, que dá para ela essa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, ela faz parte de um coletivo. Então, quais são as negociações que a gente faz para dizer para essa criança,
eu tô te entendendo, eu tô te escutando, eu tô valorizando o que você está dizendo, mas você também precisa me escutar. E aí é nesse sentido, sabe, que eu acho que a gente precisa entender que a gente também é protagonista desse currículo. Porque tem hora que a gente vai precisar dizer não, gente. Assim, para a gente também não cair em discursos muito polarizados de que, não, mas agora... Gente, quando eu entrei na rede, como eu falei, eu tinha 17 anos, eu estava com uma turma de 3º ano. E aí, quando eu cheguei, o discurso que circulava na escola era assim: não pode mais usar caneta vermelha, porque agora o conceito é de que a criança constrói conhecimento. Então, as coisas chegam e a gente recebe, a gente não dialoga com aquilo que chega. E eu estava chegando na escola sem entender aquilo. E aí você vai parando para refletir, mas não pode por quê? Então, a gente precisa também se sentir provocado o tempo inteiro, né? E o currículo tem que fazer isso com a gente. Muitas vezes a gente está num movimento lá de produção com as crianças e chega alguma coisa que não é o que a gente tinha pensado. A gente sabe que isso acontece, né? Agora o projeto da rede é esse, ou o projeto da coordenadoria é esse. E aí eu sempre ficava assim, então vamos lá, a gente tem 2 coisas aqui. A gente tem aquilo que está acontecendo, que a gente está dialogando, e a gente tem aquilo que nos chega. Como é que a gente dialoga com aquilo que chega sem quebrar essa relação que a gente está estabelecendo aqui? Porque existem caminhos possíveis, né? Então, por isso que eu acho importante a gente pensar. Não é jogar fora os parâmetros, não é jogar fora aquilo que a gente constrói enquanto documentação pedagógica. É pensar, por exemplo, na importância do projeto político-pedagógico para essa construção curricular, porque se eu tenho um projeto que fundamenta o meu fazer pedagógico, eu sei quais são as possibilidades de desvios, né? Porque, assim, é isso, eu não vou inventar a roda, mas eu sei que eu tenho brechas e espaço para construir essa história também em diálogo com essas normatizações que a gente entende que fazem parte do currículo também. Perfeito. Bom, agora eu vou abrir aqui para os nossos participantes, que a gente está aqui falando, a gente não deu nem oportunidade ainda para os participantes poderem falar. Pode falar. Então, né, a gente pensando essa criança, né, enquanto curriculista, né, esse território que é um território potente, a escola enquanto esse espaço que tem impresso rastros e marcas de todos que ali habitam, né? Eu fico o tempo todo pensando também, dialogando, né, com os espaços pelos quais eu passei, Mangueira, Maré, Caju, Morro do Pinto. Como que a gente consegue eleger, né, desse território aquilo que cabe, aquilo que pode entrar nos muros da escola, né? Pensando nas comemorações, nas festividades, como que a gente elege aquilo que é importante para aquelas infâncias presentes e passadas, pensando na questão do anterior, do hereditário, né? Que vai fazer parte desse currículo. Como que a gente consegue fazer essas escolhas no coletivo? Então, acho que você traz uma questão bastante provocativa, né? Porque a gente já foi muito, o nosso currículo já foi muito pautado nas datas comemorativas. E a gente sabe que isso é uma coisa que ainda existe em grande parte, né? E aí, quando a gente fala desse currículo pautado em datas comemorativas, a gente está falando de uma construção que não é nossa. A gente está falando de uma construção, né, que vem de algum lugar, que vem, de repente, de uma história, de uma tradição, mas que muitas vezes não faz sentido para aquela realidade, para aquele coletivo, né? E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente habita determinados espaços com esse conceito bastante enrijecido de que, não, a gente desconstruiu isso, a gente não trabalha com datas comemorativas. E aí essa comunidade chega para a gente e diz assim, mas essa festividade aqui faz tanto sentido para a gente, como é que a gente não vai fazer isso, né? Então, obviamente, eu já passei por muitas experiências como essa, e aí eu acho que o melhor caminho é esse que a gente está propondo aqui, é o do diálogo. Porque você precisa entender qual é a importância disso para essa comunidade como um todo, para essas crianças, para esses docentes que chegam nessa escola, para esses docentes não, para esses responsáveis e para esses docentes que compõem essa escola. Até porque a gente fala, por exemplo, do projeto político-pedagógico. Muitas vezes essa marca está lá, no PPP. Não, nós não trabalhamos com datas comemorativas. Mas quando a gente escreve um PPP, ele é para sempre?
né? De quanto em quanto tempo a gente precisa rever. Eu diria, gente, que se a gente tivesse tempo, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Porque hoje a gente tem uma realidade, amanhã chegam outras crianças, outras famílias. Essa realidade, ela muda o tempo inteiro. É óbvio que a gente não vai fazer isso documentalmente, não tem como. A gente está o tempo todo recriando esse documento, mas tem como a gente dialogar com esse documento na prática. Isso também é currículo. Isso também é rediscutir currículo, né? Então, assim, o que eu acho que a gente precisa pensar é que essas certezas que, de repente, a gente carrega precisam ser dialogadas. Esse é um caminho importante. Mais alguém? Olha, sim, uma fala interessante, né, que você trouxe, essa questão dos documentos, né, que respaldam o nosso trabalho. E aí, acrescentando, né, esses documentos, eles nos constituem enquanto profissional, né, de educação infantil, sobretudo, e quanto é importante a gente ter sempre bem amarradinho, pertinho da gente, para poder respaldar nosso trabalho, né, na educação infantil. E aí, conversando com as datas comemorativas, que às vezes, né, a gente ainda vê uma dificuldade de avançar nesse sentido, né, e passa também pela questão de entender esse território, né, esse território que também educa, né, essas crianças que trazem, né, muitos conhecimentos do território que habita e que vai ser diferente, né, de outros espaços, né, do Complexo do Alemão, vai ser diferente da Maré, vai ser diferente da escola lá em Copacabana, em Santa Cruz, e aí ter o olhar sensível para essa criança, né, para perceber qual é o território que ela pertence, há quanto tempo ela faz parte desse território ou de qual território ela veio e que ela traz muitos conhecimentos também. Eu acho que esse ponto ele é crucial para a gente dar vida a esse currículo, né, que a gente tanto fala, que a gente tanto estuda, trazer mesmo, né, esse olhar sensível para essa criança que faz parte desse território, que é um sujeito e que dá vida para esse currículo que a gente, né, que eu amei esse conceito de criança curriculista, né, e eu acho que a vida ela é dada esse currículo a partir desse olhar sensível para essa criança desse território. Eu acho que você faz uma provocação que é, por exemplo, se a gente pensar hoje, o que a gente tem como uma das normatizações que a gente tem é a Base Nacional Comum Curricular, né? E aí, fazendo essa provocação que a gente está se fazendo aqui, de que a gente não está jogando esse currículo instituído fora, mas que a gente está dialogando com eles, eu sempre faço essa pergunta porque ela me provoca, eu acho que ela precisa nos provocar. O que é comum, o que é nacional quando a gente fala de um país da extensão territorial do nosso? Então, se existe ali uma intenção de trazer para a roda algo que nos torne comum, precisa existir, na leitura que eu faço, uma força maior, que é aquela que marca as nossas diferenças. Então, o diálogo com a base, ele tem que ser negociado. O diálogo com os currículos tem que ser negociado, porque senão é só implementação. E currículo não é implementação, currículo é diálogo. Então, essa provocação a gente precisa se fazer o tempo inteiro. Se eu penso, por exemplo, nas escolas que eu já trabalhei e que eram localizadas em territórios próximos, eu vou falar de realidades completamente distintas. Então, assim, como eu posso querer que o meu aluno, lá na minha época, na 8ª CRE, que tinha uma realidade específica, traga as mesmas referências, viva as mesmas experiências que os alunos de vocês que estão em outros lugares, em outras redes, com outras relações. Então, isso é muito importante da gente problematizar, né? Que a gente vai ter, sim, esses documentos que, de alguma forma, constrangem as nossas práticas no sentido de que trazem uma referência, mas eles não podem ser camisa de força. A gente tem que criar um diálogo com esses documentos e entender como que as crianças se posicionam nesse diálogo. O quanto que é importante também a gente entender, né, que o que está em disputa aí, o que está em diálogo quando a gente está pensando nessas comemorações, né? É o desejo só
das famílias? É o desejo só das crianças? Como é que a escola, né, se posiciona diante dessas demandas que chegam? E aí essas demandas é o imprevisível, são, né, se a gente for pensar assim, é essa imprevisibilidade do currículo. Então, se a gente entende, por exemplo, que datas que são tidas como datas comerciais não deveriam estar nesse currículo que a gente constrói dentro da escola, mas, de alguma maneira, existe uma demanda da comunidade escolar para que isso se faça presente, como que vai se fazer presente? De que forma? Né? Como é que a gente dialoga, então, com isso para que a gente traga para o currículo aquilo que está no território, faz sentido para a comunidade, mas não é uma resposta a um apelo comercial exclusivamente. Então, é importante a gente sempre problematizar, porque senão a gente vai para a curvatura da vara, ou a gente retoma para aquele discurso de que a escola se faz com datas comemorativas. Eu já ouvi muito isso, assim, né? Ah, mas a gente está negando para as crianças um conhecimento que todo mundo está vivendo. Se você sair ali, vai estar todo mundo vestido com o coelho, com... Mas como que a gente significa isso, né? Quais são os sentidos que a gente constrói em função dessas comemorações e que, de repente, a gente pode, né, trazer outras referências, outros debates para dizer, olha, a gente até pode falar sobre isso, mas vamos significar a partir da escola também como que a gente trabalha essas datas ou como que isso vai entrar no nosso currículo, né? Então, eu vou voltar para a ideia do negociado, do diálogo, para a gente entender que não é alguma coisa que a escola determina que é importante, porque também pode acontecer desse jeito. Não, olha, a minha escola entende que essa data é muito importante, não pode sair, essa data é muito importante e essa. Mas o que a comunidade entende? O que os pais entendem? Como é que a escola dialoga e como é que a escola traz essas referências como fundamento desse currículo? Eu acho que um outro ponto também que a gente precisa pensar é se em algum momento, se essas datas que a gente está comemorando, ela exclui alguém. Se ela exclui a gente precisa rever. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Né? A gente tem lá, historicamente, se faz a comemoração do Dia dos Pais. Todos têm pais? Se está excluindo a gente precisa rever. Por exemplo, eu já tive numa escola que a gente falou assim, gente, mas Natal? Quem não comemora Natal? Um monte de gente. O judeu, por exemplo, não comemora o Natal. E aí a gente entende aquilo como uma data comum, que todo mundo celebra da mesma forma. Então, por isso que eu acho que é importante criar sentido para aquilo que a gente deseja comemorar. Perfeito. De que forma? Como é que a gente dialoga com isso? E, gente, a gente pode comemorar, por exemplo, um dente que caiu, a escrita de um livro, não precisa ser uma data comercial. É o que faz sentido nessa estrutura, nessa construção curricular, nesse currículo que a gente entende que é acontecimento, que é imprevisibilidade. Então, as crianças vêm para a gente, né, assim, com as questões mais mirabolantes, mais legais, e aí como é que a gente dialoga com isso? A gente, lá na escola, a gente tem um pátio e com uma árvore, tinha um passarinho que ele ficava rodando aquela árvore, né? E aí alguém vai se identificar com isso, que as crianças começaram a ficar preocupadas, que o passarinho não tinha casa, que ele ficava cansado de voar, porque não tinha pouso. Então, as crianças quiseram construir a casa do passarinho, para que ele tivesse um lugar para pousar, né? E essa construção deu sentido a uma comemoração, a um momento de inauguração da casa do passarinho. Isso é data comemorativa. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não localizar isso nas datas comerciais, em que o mercado entende que precisa... Porque a gente sabe, tem data que os comerciantes dizem, né, essa é uma das datas mais lucrativas para o comércio. E a gente vai fazendo dessa experiência uma experiência dentro da escola, quando não faz sentido estar lá dentro, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Perfeito. Mais alguém? E dentro disso que a gente está conversando aqui, de pensar no sentido dessa data, é importante também pensar nessas polarizações que a gente, no dia a dia, faz. Tanto a polarização de agora é desse jeito, agora não é mais desse jeito, agora vai ser assim, agora eu comemoro, agora eu não comemoro. Você falando sobre comemorar o dente que caiu ou comemorar sobre a casa do passarinho, eu lembrei de uma comemoração que a gente fez na creche, que as crianças brincavam com uma boneca, a boneca foi batizada com o nome da porta-bandeira da Esquel.
E aí, as crianças brincando todo dia com a Esquel ia tomar café, a Esquel ia para o refeitório, a Esquel ia nas outras salas. E a bebê Esquel tinha que ter um aniversário. Então, essa comemoração do aniversário da bebê Esquel, que surgiu numa turma de Maternal 2, ampliou para as outras turmas. Então, se vai ter festa de aniversário, a gente vai fazer o bolo. Berçário vai poder fazer o quê? O berçário vai fazer o suco. E o outro Maternal 1, a gente vai fazer biscoitinho amanteigado. Então, a construção da receita, o convite, escrever o convite, né? Queremos convidar todas as crianças da creche para participar. Então, toda essa construção que começou da brincadeira com a boneca, que foi batizada, que ganhou um nome, que virou a bebê Esquel, e ela fazia parte ali do nosso cotidiano, então ela precisava de uma festa. Então, a gente, na época, pensou muito isso, assim, né? Que quando a gente começou a construir os projetos na creche, tinha muito essa necessidade de, mas a gente não vai mais comemorar nada? Vamos, a gente vai comemorar o aniversário da bebê Esquel. Então, a gente teve a união das turmas, a Esquel Porta-Bandeira foi lá para dançar. Então, essas parcerias, essas negociações, como você colocou, é importante para a gente pensar, né? E eu queria também perguntar para você sobre esse processo de construção da criança que é protagonista, que constrói currículo, a parte do registro desse currículo construído com as crianças, que é uma coisa que no dia a dia a gente tem mas eu estou construindo aqui essa narrativa, mas como que a gente registra, como que a gente apresenta, né, esse trabalho? Pensando, né, nessa ideia que você traz de registro, né, essa é uma prática que eu não consigo abrir mão. Primeiro porque eu acho que, conforme os anos têm passado, eu estou ficando muito esquecida. Mas não é só por isso, né? É pela importância que o registro tem nessa construção, né? E aí, porque assim, o que é fazer um relatório de educação infantil, né? E eu vejo na escola, é o momento do desespero. Meu Deus, eu tenho que escrever, porque... Mas por que é o momento do desespero? Porque a gente não se organiza e registra ao longo do tempo. E aí parar num determinado momento e ter que registrar, né, é muito mais difícil. Então, por exemplo, quando eu faço meu planejamento, eu tenho lá as minhas intenções, eu tenho os meus objetivos, e aí passou aquela semana, eu retomo aquele planejamento e eu digo assim, isso aqui a gente conseguiu, isso aqui a gente não conseguiu. Aí eu pego o planejamento da semana seguinte e eu começo meu planejamento com uma contextualização, que é o seguinte: tínhamos planejado isso, mas a partir das nossas relações, dos nossos diálogos, das nossas construções, desviamos algumas rotas, mudamos alguns caminhos e para essa semana a nossa intenção é essa. Posso falar uma coisa para vocês? Com tranquilidade, eu nunca consegui chegar ao fim de uma semana tendo cumprido o meu planejamento, mas ele estava lá e eu estava em diálogo com ele. Agora, eu estava aberta para o que as crianças estavam trazendo. Então, esse sentido que precisa fazer parte também. E aí, por exemplo, resgatando a coisa do relatório, né? Por que o relatório ele precisa ser processual? Porque o relatório conta uma história. O relatório ele não é construído para a gente dizer assim, meu fulaninho ali não faz ou já faz, consegue ou não consegue, atingiu ou não atingiu. Eu acho que a gente precisa acreditar que essa visão está superada, embora a gente ainda veja isso de forma muito recorrente. Mas esse é o nosso desejo. E aí, compartilhando mais uma história, eu estava sentada no computador, digitando um relatório que era um compêndio de todos os registros que eu tinha. Isso eu estava fazendo na escola num tempo que eu não estava em regência. Chega uma criança perto de mim e diz assim, Maria Clara, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, estou escrevendo um relatório, e por incrível que pareça, era sobre a criança que tinha acabado de me perguntar. Sobre você. Aí ela diz assim para mim, o que é um relatório? Aí eu comecei a conversar com ela. Um relatório é um texto que traz coisas importantes sobre o que você viveu. E aí ela diz assim, pode ler para mim? Aí naquele momento eu falei, caramba, será que essa linguagem está adequada para essa criança? Vou ler. E aí eu comecei a ler o relatório. Fulano de tal, Aí
numa determinada parte do relatório estava assim, seus melhores amigos são. E aí eu li 3 nomes. Aí ela disse assim, pode parar. Tá tudo errado. Não são esses os meus melhores amigos, eu queria que você reescrevesse. E aí foi muito interessante que a gente começou a pensar também no relatório como parte desse currículo. E o que a gente fez, gente? Foi um exercício super difícil, mas foi possível. A gente sentava com cada criança e lia para ela o relatório. E aí ela dizia assim, concordo com essa parte, não concordo com essa, não entendi o que você disse e agora eu quero dizer o que eu quero que entre aí. E aí tinham coisas mirabolantes, assim, né? Mas estava lá no relatório o meu olhar sobre elas, porque isso também faz parte, porque eu também sou protagonista dessa história, mas tinha a visão das crianças sobre o que eu estava dizendo. Então, em alguns relatórios, tinha as crianças dizendo assim, a Maria Clara disse isso, mas eu queria falar isso assim, assim, assim. E quando a gente entrega isso para os pais, a gente diz, olha, vocês podem estranhar determinada fala, mas isso é uma construção nossa. Então, dar protagonismo para a criança, gente, não é dar só na hora que a gente quer, né? Porque é muito provocativo uma criança chegar e dizer assim, o que é um relatório? O que você faz com isso? E aí eu dizer assim, eu estou escrevendo uma coisa que fala sobre você e não falo para você o que é? Não é um exercício fácil, gente. Não é. E aí a gente pensa, por exemplo, nas classes numerosas. Mas, minimamente, a gente precisa... Quando a gente faz pesquisa, né? Mestrado, doutorado, a gente fala sempre sobre a devolutiva da pesquisa. Eu tenho que devolver para o campo. E por que a gente não devolve para as crianças? Né? Então, acho que é importante a gente estar sempre nesse lugar de se repensar, né? Não, perfeito. Assim, eu adoro a gente, eu e você, nós somos boas contadoras de história, porque a gente tem bastantes histórias para contar, né? Eu também, ainda enquanto PA de uma unidade que eu estava, pensando nessa escrita que é tão tumultuada ainda para esse professor, desse relatório, e de como esse professor coloca quem são essas crianças nesse relatório, né? Ele não conseguiu, ele não tem autonomia, ele não, e aí pode parar, vamos junto. Me conta como é que é esse aluno seu. Porque quando você vai contar sobre o outro, você não vem dizendo que ele não consegue, que ele não diz, que ele não se desenvolveu. Você fala o contrário. Ele é assim, ele faz isso. Você trabalha com as potências das crianças, né? E essa história de poder conversar com as crianças sobre o relatório, incrível. Vai, Wallace. Profundamente tocado. Todas as falas de vocês me tocam profundamente. Eu acho que é muito difícil a gente falar de currículo sem contar história. Fazer currículo é escrever histórias, é compor histórias com as crianças, histórias das relações, das construções de saberes dessas crianças. Você traz... os relatos que vocês trazem me tocam muito, porque assim, eu tenho as minhas histórias e elas vêm. Né? Eu sou apaixonado por escutar crianças, eu sou apaixonado por brincar com crianças, sabe? E aí eu tenho essa coleção de histórias com elas também, sabe? E me toca muito, sabe, Maria Clara, quando a gente fala de registros e relatórios, porque a gente precisa pensar que quando a gente fala de criança, a gente fala de um grupo que é minorizado socialmente, né? E quando se trata de registros e relatórios, eu acho que são as ferramentas que nós, educadores, que temos uma responsabilidade política, social com essas infâncias, de tornar elas existirem socialmente, sabe? De a gente dar visibilidade para as potencialidades delas, né? Da capacidade imensa que elas têm de renovar a história da humanidade. Eu acho que essa que é a questão. E quando toca a questão dos registros e dos relatórios, eu acho que essa é uma das nossas grandes ferramentas, sabe? De tirar as crianças de um certo anonimato que a gente ainda vê, né? Em termos de invenção, de potência, de capacidade de reescrita dessa história.
eu tô profundamente tocado pela fala de todos vocês. Assim, estou pensando numa forma de contribuir. Eu acho que é esse lugar que a gente precisa retomar, de ser coautor dessa história, desse currículo com as crianças. E você toca também a questão do planejamento, eu fico com algumas perguntas na cabeça, sabe? Sobre esse planejamento. Que a questão quando a gente discute as questões do planejamento, o que a gente mais fala é de um planejamento que é flexível. Mas eu fico me perguntando, quem é que tem que ser flexível? O planejamento, quem escreve o planejamento, quem pensa o planejamento, né? Eu penso que a mim, enquanto professor, cabe o papel de aquele que está na relação, que vive a experiência de uma docência, como é que eu posso dizer? De uma docência relacional mesmo, de uma docência que é a criança que também me ensina como essa docência ela vai se dar, né? E ao passo que é muito importante também eu olhar para esse planejamento como um abrangente. Eu preciso ser flexível e esse planejamento abrangente a ponto de poder caber nele o infinito, sabe? Caber o infinito que trazem as crianças. As infinitas possibilidades que elas trazem com os saberes do território, com os saberes, com as suas culturas, né? Esse jogo que elas fazem com a nossa cultura adulta, que é pegar, brincar e transformar, né, pela cultura de pares, de que a sociologia da infância fala tanto. Eu fico com essa questão, assim, quem precisa ser flexível? Planejamento ou eu, adulto, que projeta, que se pretende sonhador de currículo com essa criança? Eu acho que os dois. A gente precisa ser flexível e a gente precisa entender que esse planejamento se faz de maneira flexível. Eu vou voltar para a provocação que eu fiz lá no início, em diálogo com Derrida, que é sobre a hospitalidade, né? E aí eu fico sempre perguntando se esse currículo ele hospeda ou ele estrangeiriza. O que é chegar num lugar que você não conhece, né? O que é a gente, por exemplo, viajar para um outro país que a gente não domina a língua? Como é que a gente é recebido? E aí o Derrida ele vai dizer o seguinte, é impossível, ele trabalha com uma ideia de aporia, porque ele vai dizer sobre possibilidade e impossibilidade. Então, ele diz que, ao mesmo tempo que é impossível você acolher esse outro de uma maneira, assim, sem exigir minimamente saber quem é esse outro, ou seja, com uma hospitalidade incondicional, ele vai dizer, é impossível. Você não recebe ninguém sem minimamente perguntar de onde ele vem, quem ele é. Mas, ao mesmo tempo que é impossível, é perseguível. Ou seja, é necessário que a gente, embora reconheça a impossibilidade de receber esse outro de uma maneira absolutamente aberta a esse outro, a gente persiga esse desejo. A gente persiga essa vontade. Então, o Derrida me ajuda muito a pensar nesse sentido, assim, o que a gente tem feito com as crianças que chegam para a gente? A gente nessa escola é hóspede ou é estrangeiro? Essas crianças nas escolas são hóspedes ou são estrangeiros? E essa fala, isso me provoca. Uma aluna, uma vez, viu uma professora chegando nova na escola. Uma criança, 5 anos. E aí ela disse assim para a professora, você é nova aqui? Já tem aí uma condicionalidade? Porque ela está perguntando quem é ela, né? Aí ela falou, fica calma, você vai ser bem recebida, todo mundo aqui é legal. Então, embora ela coloque uma condição ali, ela se abre para essa escola que é hospitaleira. Essa mesma criança entra na sala e diz assim, essa sala não está legal, eu preciso renovar essa sala com flores e borboletas. O que você faz com uma criança que quer renovar um espaço com flores e borboletas? Você diz assim, não, tem nada a ver isso com o que a gente está fazendo, ou vamos renovar com flores e borboletas. Então, é essa escola que estrangeiriza ou é essa escola que acolhe que a gente deseja? E por mais que a gente tenha consciência da impossibilidade de um acolhimento incondicional, eu vou lutar
para que a gente continue acolhendo essas crianças da melhor forma possível. Então é isso, Maria Clara. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui, né? A gente está chegando, a gente está se encaminhando para o fim dessa roda. Então eu quero agradecer. Foi muito importante você ter vindo aqui conversar com a gente, agradecer os participantes dessa roda que fizeram esse círculo girar, essa roda girar. Muito obrigada também a todo mundo. A gente quer fazer um agradecimento especial ao subsecretário Adriano Giglio, ao secretário Renan Ferreirinha, à equipe da CEIP que está aqui com a gente, de toda a coordenadoria. Um agradecimento, mais uma vez, especial para você. Um agradecimento à equipe da Multirio, que está com a gente aqui. A gente deixa eles enlouquecidos. E a gente quer agradecer também ao Capiberibe 27, que nos acolheu nesse espaço incrível aqui que vocês estão vendo. Muito obrigada. E agora é com vocês. Continuem essas discussões dentro das unidades escolares. Não esqueçam de sinalizar a gente com as hashtags, né? JP, 15 anos da JP, são coisas que vocês já estão acostumados a fazer. Vamos fazer essa roda girar aí na escola. Muito obrigada.